E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Jo. E aqui é a Bia. E hoje a gente está aqui na estreia do podcast Juros, o podcast que vai tratar de vários conflitos jurídicos. E aí, Bia, tudo bem? Tudo ótimo, amiga. E você? Eu tô ótima também, amiga. E bom, gente, hoje no programa de estreia a gente vai conversar um pouco sobre o conflito familiar envolvendo um pai e sua filha. E para tratar desse caso com a gente, trouxemos aqui a professora Ivana Mércia e a graduanda em Direito, Iviane Pinto. Oi, professora, tudo bem? Olá, tudo bem sim. Saudações a todos e todas. E aí, Iviane, como é que vai? Estou ótima, amiga. Trouxemos também uma das filhas do caso tratado, que prefere não expor seus dados pessoais, então nós iremos chamá-la de Maria. O caso é bem conflitivo, mas ninguém melhor para nos contar um pouco mais sobre o caso do que a própria Maria. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, esse conflito em si. Não é tão fácil, porque faço parte diretamente do conflito, mas é muito prazeroso trazer a discussão aqui para vocês. Bom, gente, como todos sabem, devido à explanação já do conflito, eu perdi minha genitora aos 11 anos, por conta de um câncer. E comecei a morar com o meu genitor, eu e minha irmã mais velha. Na época ela já era maior de idade. E não tinha nenhuma responsabilidade para comigo, E mesmo assim sempre cuidou, deu total amparo, devido à falta da minha mãe. E o meu pai, no entanto, nunca prestou apoio para mim quanto para ela, nem financeiro, nem responsabilidade mesmo de pai. E aí, nós fomos morar com uma tia por parte de mãe, uma tia materna. E desde então, eu nunca mais tive nenhum contato com ele, para pedir ajuda financeira, nem nada. Tanto porque meus tios tinham responsabilidade com tudo, não deixavam faltar nada, e nem queriam que eu falasse com ele apenas por essa questão financeira, só se eu quisesse mesmo, pelo lado afetivo. Sendo que nunca senti falta, visto que ele realmente nunca me prestou nenhum apoio. E eu sempre via esse apoio por parte dos meus tios. No entanto, ele deixou sequelas gravíssimas, assim, da parte emocional na minha vida, questões de me relacionar com outras pessoas, de ser insegura, entendeu? Ter sempre o pé atrás. E quando eu completei 18 anos, eu fui atrás, dos meus direitos, no INSS, para que o benefício da minha mãe fosse diretamente depositado na minha conta e não mais na dele, visto que ele recebia e nunca fez questão de fazer o repasse para mim. E ao completar 21 anos, esse benefício, devido às novas regras da Previdência Social, ele não é mais concedido, ao filho. Aí, quando ele completa 21 anos, ele volta a ser integral para o meu pai, no caso. E aí, quando esse benefício foi encerrado, quando eu completei 21 anos, eu entrei com uma ação judicial pedindo uma pensão até eu concluir a minha faculdade, E aí, ele simplesmente não quer depositar nenhuma quantia, alegando que eu nunca fiz questão pelo valor, que eu nunca me importei com ele. E de fato, eu nunca requeri esse direito por não precisar, entendeu? E agora eu estou precisando, e visto que ele nunca me ajudou com quantia nenhuma, com questão do lado afetivo mesmo, nunca me prestou nenhum apoio. E aí, agora que eu estou precisando disso, ele continua querendo se
gostei. Enfim, é basicamente esse, né, o caso em questão, o conflito. E estou aí, né, judicialmente, nesse pleito, tentando conseguir esse direito que é meu e que nunca foi me prestado, né? Tanto o direito como as questões afetivas mesmo da relação de pai e filha. É um caso bem interessante, né? E é bem comum de acontecer. Acredito que a professora Ivana, por conta de sua formação, ela deve se deparar muito com casos parecidos, não é, professora? Sim, é bastante comum. Este tipo de caso de abandono parental é muito comum na nossa sociedade, que é fortemente influenciada pela cultura patriarcal, em que a ideia da responsabilidade moral, dos cuidados, cabe à genitora mãe, enquanto que ao pai cabe tão somente a responsabilidade financeira. No entanto, o nosso ordenamento jurídico vem evoluindo em relação a essa igualdade nas responsabilidades parentais, de modo que tais responsabilidades, no âmbito do direito, são de pais e mães, em situação de igualdade. Isso no contexto legal, já que na prática ainda se distancia do que é ideal. E o pior é que a situação é muito complicada, né? Por exemplo, a relação dentro da família diz muito sobre quem a gente é, o que a gente vai ser na sociedade. E nesse caso, o conflito entre o pai e a filha ganhou uma proporção tão grande que acabou fugindo do controle e atrapalhando o bom convívio entre eles. Sim, amiga. Inclusive, a ausência do pai e os conflitos que estão relacionados a ele geram tantas consequências que pode até impedir que os filhos façam descobertas no mundo de forma positiva, né? Quando nós falamos de relacionamento familiar, o abandono, a ausência e outras situações de conflitos entre pai e filha, seja por qual motivo for, podem afetar ainda mais o desenvolvimento da vida dela. Sim, amiga, e além disso, a psicologia explica que é muito comum que as mulheres busquem no seu parceiro, na sua parceira, o pai ideal que não tiveram, né? Ou ainda pior, que tenham alguma questão dentro de si que acaba por atrair os parceiros fracos, sem capacidade de vencer e ter proatividade. É muito difícil a gente conseguir enxergar um motivo para o pai ter agido dessa forma. Mas para ajudar a gente a enxergar melhor o lado do pai, nós trouxemos aqui um graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA, que é o Kelton. E aí, Kelton, tudo bem? O que você poderia nos dizer sobre o pai desse caso? Olá, gente! Primeiramente, uma boa noite a todos. É um prazer participar do podcast de Júris, ainda mais no programa de estreia, com uma convidada tão ilustre como a professora Mércia. Bom, voltando à pergunta, em casos assim, é muito complicado ser parcial. Porém, temos que lembrar que o pai do caso também é uma pessoa. E uma pessoa tem sentimentos, tem defeitos. E no caso, a gente pode até entender que ele não perdeu só uma esposa. Ele perdeu o amor de sua vida, uma amiga. E as pessoas lidam de formas diferentes com a perda, com o sofrimento. Às vezes agem de forma extrema, mas é a única saída que essas pessoas se encontram para se livrar da dor, daquele sentimento de dor, daquele sofrimento. Mas é complicado também para as crianças que acabaram perdendo mãe e pai de uma vez só. As consequências acarretadas pelos conflitos entre pai e filha são inúmeras: problemas na vida financeira, vida estagnada, problemas na vida profissional e principalmente nos relacionamentos amorosos. Verdade, Viviane. É muito importante a figura presente dos pais de maneira geral na vida de uma criança, né? Nesse caso, uma boa relação entre o pai e a filha seria crucial. É muito legal isso que você falou, Iviane, porque nos leva a pensar nos interesses das partes envolvidas, né? Sim, sim. Desde que o ser humano passou a viver em sociedade, diversos conflitos surgiram em aspectos gerais, advindos do interesse de mais de uma pessoa a um determinado bem. Em relação ao âmbito jurídico, por exemplo, os conflitos são inúmeros, principalmente quando mencionados à instituição familiar. Então, as pessoas se adaptaram criando meios para sanar os conflitos e alcançar a pacificação social, melhorando de acordo com o desenvolvimento da sociedade.
Os conflitos familiares, antes de serem conflitos de direito, são essencialmente afetivos, psicológicos, relacionais, antecedidos de sofrimento. Logo, para uma solução eficaz, é importante a observação dos interesses emocionais e afetivos, tendo em vista os sentimentos que envolvem os litígios familiares. As partes acabam não revelando o desejo de solucionar o conflito, senão diante de um magistrado. Daí, portanto, a necessidade de que o judiciário promova meios apropriados para harmonizar os diferentes interesses. E nesse caso em específico, a família ainda passou por várias transformações que causaram uma instabilidade natural e conduziram a mais conflitos. Nesse caso em específico, os interesses individuais das partes acabam sendo bem claros, né? Por exemplo, o pai pretendia continuar recebendo a pensão pós-morte, advindo do falecimento da sua esposa, sem que necessitasse prestar um amparo emocional e financeiro para as filhas, enquanto que a filha, além do amparo emocional e psicológico, claro, pretendia reaver o que lhe pertencia por direito. Na maioria das vezes, os conflitos que surgem no dia a dia muitas vezes estão ligados aos interesses comuns dos conflitantes, né? Ou seja, um único propósito, um único interesse que atende ambas as partes, resolvendo de forma sucinta, rápida e eficaz o litígio, dando fim àquilo que poderia ter uma maior complexidade na resolução. Como interesse comum aqui das partes, a gente pode destacar o amparo psicológico, a necessidade de compreensão e contribuição, além do conforto e espaço para viver o luto que ambos os lados necessitavam naquele momento. Enquanto interesses conflitantes, a gente tem a pretensão material à pensão pós-morte. Verdade, Gil. O que está ligado diretamente com as posições das partes, né? Que é aquilo que as partes, diante de um conflito, externam querer ou não querer abertamente. Ou seja, os objetivos daquele conflito. E Viane, você consegue apontar, na sua visão, as posições defendidas por cada parte envolvida no conflito, identificando os interesses ocultos nas posições? No caso em comento, após o falecimento da esposa, a posição tomada pelo pai foi de abandonar as filhas, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Já a posição das filhas foi de judicializar uma ação para que ele pelo menos as ajudasse financeiramente, já que emocionalmente ele nunca se disponibilizou a ampará-las. Tendo em vista que toda posição objetiva o interesse oculto do pai talvez fosse ter mais liberdade, não ter que cuidar das filhas e também não dividir a pensão que ficou após o falecimento de sua esposa. Já o interesse das meninas, por mais que na ação judicial elas requeram a divisão da pensão, ou seja, uma ajuda financeira, talvez o interesse delas, não externalizado, é o afeto desse pai, que as abandonou em um momento de extrema fragilidade. Em âmbito familiar, muitas vezes, o conflito acontece quando uma das partes, o pai ou o filho, não consegue expressar de forma clara os seus sentimentos, fazendo com que o outro ceda em favor a nós, como também dá a oportunidade do outro entender como a gente se sente nessa ocasião. Inclusive, Kelton, você pode falar um pouco sobre os recursos disputados por cada parte envolvida no conflito, identificar e indicar recursos compartilháveis e recursos não compartilháveis. Seria muito bom para esclarecer vários pontos do conflito. Cabe aos pais que são naturalmente capazes, instruídos por lei, estabelecer formas para a realização da educação dos filhos, ensinando o uso adequado da liberdade, de seus limites, das suas responsabilidades. Esse processo educativo ocorre através da convivência, da vivência com seus pais, aonde estreita-se os laços afetivos, morais com a família e reflete-se na sociedade. A afetividade dentro do núcleo familiar corresponde ao respeito, à dignidade humana, à cláusula geral da tutela, da personalidade em conformidade com o preceito da lei do artigo 1º do inciso 3º da Constituição Federal. Contudo, os pais nem sempre exercem seus deveres de forma adequada e assim os direitos permeiam as relações familiares. Constantemente
sofrem abusos ou omissões. Isso faz com que o direito das obrigações esteja cada vez mais presente no âmbito do direito de família. No caso em comento, os recursos podem ser compreendidos como riquezas que as partes necessitam para sua satisfação. Isto é, são os bens disputados pelas partes, sendo estes materiais ou imateriais. Observando o contexto da âncora apresentado, os recursos buscados são bens materiais, uma vez que as filhas buscam o direito à pensão por morte advinda do falecimento de sua genitora, no intuito de suprir a sua subsistência. E materiais, tendo como em vista que as partes almejam um amparo e uma maior compreensão. É perceptível que os interesses das partes são os mesmos. Um pretende algo que a outra não se vê compartilhando, tendo resistência de ambos os lados. O conflito se baseia no pedido de prestação de alimentos feito pela filha mais nova, visto que ainda precisa de recursos financeiros para concluir seus estudos. Em contramão, o pai alega a demora da filha em pedir esses alimentos e a falta de sensibilidade da mesma de não compreender o estado psíquico do pai. Maria, agora voltando para a visão de dentro do conflito, você consegue destacar os poderes das partes? Pois é, né? É um conflito, assim, bem interessante para ser discutido. É importante também a gente mencionar os aspectos de poder, né, envolvidos nessa âncora, nesse conflito. Quanto à parte das filhas, cabe ressaltar o direito de receber do pai o auxílio das despesas, né, do dia a dia, o próprio apoio emocional devido à falta da genitora, né, a todo o desmembro familiar, né, que ocorreu com isso. Já quanto ao pai, seria o poder de ser compreendido, né? Visto que ele se encontra em um momento assim de bastante conflito, né, consigo mesmo e o próprio conflito familiar. E no que se refere à anulação desses poderes, é importante a gente considerar que tanto o pai, né, como as filhas necessitavam no momento, como necessitam agora de apoio emocional e compreensão, né, para que eles cheguem em uma boa relação de convivência, além da necessidade, né, da empatia, do respeito e do próprio afeto entre eles. Até porque é necessário que haja essa boa relação entre pai e filha, né, para que haja um acordo financeiro benéfico para as duas partes, né? Professora Mércia, com base no caso em comento, se as partes optassem por uma mediação e ao final chegassem a um acordo, esse acordo tem as mesmas garantias de uma decisão judicial? E se caso uma das partes não cumprir o acordo, pode recorrer? Sim, se o acordo que foi celebrado por escrito, mediante a assinatura de duas testemunhas, esse acordo tem validade de título executivo extrajudicial, o qual pode ser exigido em caso de não cumprimento daquilo que foi acordado. Assim, se a parte obrigada ao pagamento descumpre, poderá a parte credora exigir o cumprimento forçado por meio de ação executiva no Poder Judiciário. Essa ação ela se destina a procurar valores em conta e bens passíveis de penhora para saldar a dívida. No caso da pensão alimentícia, há ainda a possibilidade de pedir a prisão civil do devedor, que pode ser decretada por 30 a 90 dias, sendo um mecanismo de alta eficácia no cumprimento das obrigações desta natureza. O acordo extrajudicial ele pode ser celebrado por advogados, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público e quaisquer outros órgãos que tenham capacitação para tanto. Desde que revestidos das formalidades legais, estes acordos têm força de título executivo e, em caso de não cumprimento, de não se resolver, podem ser cobrados por meio de ação executiva. Em caso de não haver acordo,
é possível mover a ação judicial, que também não impede que haja uma transação a qualquer tempo do processo, mesmo após a aprovação da sentença pelo juiz. Caso o juiz já tenha sentenciado, o acordo vai substituir a decisão judicial em todos os seus termos, caso seja levado a juízo. Inclusive, professora, isso está ligado diretamente com máquina, que é a melhor alternativa em caso de não acordo. Sim, amiga. E em relação à solução de conflitos nas ações de família, a justiça necessita de muita atenção para analisar e oferecer uma assistência que consiga de fato e de direito impossibilitar o conflito e apaziguar as partes, levando em consideração, claro, os sentimentos e os valores absolvidos pela relação desgastada e danosa aos envolvidos. Ocorrendo das partes conflitantes não chegarem a um acordo, é possível a utilização de métodos alternativos céleres e eficazes para a resolução do conflito. No caso, o máquina. Exatamente, amiga. Pode ser utilizada como um meio de resolução do conflito em questão a arbitragem, já que as partes não conseguiram entrar em um acordo. Na arbitragem, as partes concordam em respeitar a decisão que o árbitro tomar, sendo esse meio muito semelhante ao do processo judicial, já que os conflitantes, eles consentem em aceitar que a disputa vai ser decidida de modo discricionário por uma terceira pessoa. Bom, gente, infelizmente deu nosso tempo. Eu queria dizer que eu amei demais a nossa conversa. Com esse primeiro episódio do podcast dos Júris, deu para ver bem ambos os lados, deu para ver bem a posição de ambos os lados. E desde o início, essa foi a nossa maior intenção com esse programa. Sim, nós amamos de verdade. Inclusive, gostaria de agradecer imensamente a presença dos convidados, professora Mércia e Viane Kelton, meus colegas de sala. Foi um prazer ter vocês na estreia do nosso podcast. Sim, amiga, foi muito bom ter vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, porque foi muito legal pra gente pensar em toda a estruturação do programa. Mas é isso, gente. A gente fica por aqui e esperamos vocês no próximo episódio. Até lá!